Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, e ouvir esta palavra do Evangelho deve encher o nosso coração de entusiasmo, de alegria. Versículo 23. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Então Jesus está aqui se comprometendo. Nós que estamos numa novena de Pentecostes, pedindo o Espírito Santo, Jesus então diz que se nós, aquilo que nós pedirmos em seu nome, Ele nos concederá. Aí você pensa então e diz assim: então eu vou pedir o Espírito Santo. Senhor, envia o teu Espírito Santo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Aí você acha que você cumpriu a tarefinha. Você pediu em nome de Jesus, logo você vai receber. Mas compreenda o que significa pedir em nome de Jesus. Não significa que você faz um pedido e no final você diz: e isso eu peço em nome de Jesus. Não é isso. Pedir em nome de Jesus é pedir movido pelos sentimentos de Jesus. É pedir o que Jesus pediria. É pedir em união com Jesus. Então, se você pede o Espírito Santo para viver a vida de Jesus, se você pede o Espírito Santo porque você quer se assemelhar a Jesus, se você pede o Espírito Santo porque você quer se santificar, se deixar santificar, aí você está pedindo em nome de Jesus, mesmo que você não diga explicitamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós rezamos, e a oração cristã tem essa finalidade, quando nós rezamos para que nós sejamos modificados. Uma oração eficaz, uma oração adequada, é aquela oração em que você se coloca à disposição de mudança. Você está disposto a mudar. A oração pagã, ela tinha como objetivo mudar a divindade. Então, os pagãos faziam um rito, um despacho, uma oferenda para mudar a vontade da divindade, para alcançar da divindade aquilo que a pessoa queria.
Então fazia aquela oração, fazia aquele trabalho para alcançar, para realizar a sua vontade. A oração cristã não é isso. A oração cristã tem como objetivo mudar o próprio coração para que eu queira o que o meu Deus quer, para que eu ame o que o meu Deus ama, para que eu seja como o meu Deus é. Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a finalidade é a minha transformação. Então vamos lá, meus santos, estamos ainda no segundo dia da nossa novena. Nós rezamos, logo depois eu pedi que vocês expusessem os próprios pedidos, que vocês colocassem diante de Deus os próprios pedidos. E eu fico pensando, o que vocês pediram? O que vocês colocaram para Deus? Quais são as súplicas do seu coração? Entende? São desejos exteriores ou são motivações interiores? Isto é, você está fazendo esta novena, além de outros pedidos, mas principalmente, você está fazendo esta novena porque você quer ter um coração diferente, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que não fica agarrado à mágoa. E isso, meus santos, eu não estou chovendo no molhado. Há muitos cristãos que carregam mágoas no seu coração, contra as quais não luta. Isto é, alimenta até mesmo aquela antipatia, aquela sujeira interior. Então pedir o Espírito Santo, Ele é o Espírito Criador, não é assim que nós rezamos no Veni Creator? Ó vinde Espírito Criador. Isto é, Ele cria uma nova realidade. Ele pode criar um coração novo, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que abraça a cruz. Qual tem sido a sua atitude quando a cruz se apresenta na sua vida? Quando uma dificuldade, quando o sofrimento bate à porta da sua vida, como tem sido a sua postura, a sua resposta? É de imediatamente se debater, reclamar, ficar mal-humorado, que afinal de contas ninguém gosta do sofrimento? Ou tem sido uma atitude espiritual de eu quero aprender, enquanto esse sofrimento permanecer na minha vida, eu vou aprender com ele. Eu vou me esforçar para resolver este problema. Sim, sem dúvida, esforcemo-nos para resolver os nossos problemas, mas enquanto ele persistir, eu quero amar a Deus na dor. Enquanto ele persistir, eu quero amar a Deus no sofrimento, porque ele vai passar. Mas que história eu vou contar quando ele passar? Nossa, eu passei um período tão difícil na minha vida, e naquele período eu me mantive unido a Jesus, unido à cruz de Jesus, sofrendo como Jesus. Como foi que Jesus sofreu? Na paciência, no amor, unido à vontade do Pai. Então eu vou pedir o Espírito Santo em nome de Jesus, para que realize uma obra semelhante em mim. Vou pedir o Espírito Santo para que eu seja humilde. E isso é pedir o Espírito Santo em nome de Jesus, porque Ele é o humilde. Então quando alguém me humilha, quando alguém faz pouco caso de mim,
quando alguém faz pouco caso daquilo que eu faço. Você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você canta na igreja, você fez, sei lá, uma comida tão gostosa em casa, e o seu marido nem reparou, nem agradeceu. Você trabalhou o dia inteiro, se esforçou, chegou em casa cansado e a sua mulher com a cara bem feia para você. Como tem sido a sua atitude diante de uma humilhação, diante de uma contrariedade? Você foi humilde? Que afinal de contas, será que nós temos sido tão gratos a Jesus por tudo que Ele nos fez, nos faz e nos fará? Ou nós também somos, às vezes, não poucas vezes, indiferentes a Jesus, ao seu amor, à sua bondade? Mas quando isso me acontece a mim, aí a história muda de figura. Que Jesus sofra a minha indiferença, ok. Mas que eu sofra tal coisa, não. Então você não tem um coração semelhante ao de Jesus. Se você, quando é humilhado, se você, quando é contrariado, a sua atitude é de rebeldia, de revolta, de raiva. Então peça o Espírito Criador, que Ele crie essa realidade nova em você, um coração novo, uma alma nova, um interior diferente. Ele é o Espírito Criador. Não peça apenas coisas exteriores. Isto é, você está com um problema em casa e você está pedindo o Espírito Santo para resolver aquele problema em casa, no trabalho. Você está passando por um sofrimento, você está pedindo ao Espírito Santo que alivie aquele sofrimento. Você pode pedir, mas não fique apenas preso às coisas marginais, às coisas exteriores. Vá ao coração, vá à alma, peça a mudança do seu interior, da sua vida, de modo que quando passar essa novena de Pentecostes, você seja um homem mais transformado, uma mulher mais transformada, porque você rezou em nome de Jesus. Isto é, Jesus, Ele se conformou à vontade do Pai em tudo. Nós precisamos nos conformar à vontade de Jesus em tudo. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Esta palavra de Jesus aqui, estamos no capítulo 16 de João, nós estamos neste contexto. Isso aqui é um discurso de despedida. Jesus, no capítulo 13, estamos no capítulo 16. No capítulo 13, Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando o serviço, a caridade, o amor. Ele anunciou que um dos 12 o trairia. Ele deu o mandamento do amor. Ele disse: não se perturbe o vosso coração. Ele disse todas as perseguições e adversidades pelas quais eles passariam. Ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador. Ele disse que iria, mas que voltaria, porque iria preparar um lugar para nós. E aqui no capítulo 16, então, ele está falando de pedir, de rezar em seu nome. Então vamos lá, meus irmãos, vamos viver então este período de novena de Pentecostes e vamos pedir o Espírito Santo, mas pedir com a finalidade correta. Porque às vezes fazemos as nossas orações fechados em nós mesmos. Pedimos o Espírito Santo, mas sem vontade de mudança. Você não está pedindo em nome de Jesus. Você não quer mudar.
Você pede o Espírito Santo, mas fechado no seu orgulho. Você faz as suas orações, mas agarrado às suas vaidades, às suas mágoas, à inveja, à intriga, aos seus pecados. Não é assim que se pede. Mas você pode dizer, mas padre, mas eu olho para o meu coração e vejo que ele está tão amarrado em tantas coisas, e eu não sei como desamarrá-lo. Eu estou num emaranhado de coisas que não são Deus, de coisas que não agradam a Deus, mas eu não sei como disso me desvencilhar. Mas percebe que, embora você esteja numa situação de tanta confusão, existe no fundo da sua alma um desejo de libertação. Então peça ao Espírito Santo e diga, Senhor, ajuda-me, porque eu quero pedir com mais propriedade. Eu quero pedir com mais desapego. Eu tenho consciência das minhas limitações, dos meus pecados. Ajuda-me, Senhor. Tu és o Espírito Criador. Tu crias uma nova realidade. Como diz o Salmo 50, criai em mim um coração que seja puro. O que é um coração puro? É um coração que não tem nada daquilo que desagrada a Deus. Então um coração puro é um coração que foi purificado da inveja, da mágoa, da intriga, da fofoca, da preguiça, da luxúria, do apego desregrado às coisas sexuais. Então pedir um coração purificado. Peçamos, vamos fazer esta novena de Pentecostes pedindo esta mudança interior. Podemos apresentar outras súplicas a Deus. Podemos, por exemplo, e devemos pedir um bispo cheio do Espírito Santo. Nós que estamos rezando por um bispo para a nossa arquidiocese. Mas percebe que se você pede um bispo cheio do Espírito Santo, um bispo, um homem de Deus, mas você não tem procurado ser cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher de Deus, essa oração não é verdadeira. Entende? Mas quando você procura ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, a sua oração, ela tem mais verdade, porque a sua súplica procede de um coração que está no nome de Jesus, que tem os mesmos sentimentos de Jesus, e aquilo que você quer para si, você quer para o seu futuro bispo. Então, nós podemos fazer súplicas externas, exteriores, podemos e devemos, mas desde que haja uma luta verdadeira para uma conformação a Deus. O Espírito Santo é fogo. Ele é capaz de conformar. Se eu pegar 2 barras de ferro e puser num fogo incandescente, se aquele fogo for poderoso o suficiente, e o Espírito Santo é, se aquele fogo for poderoso o suficiente, ele derrete as 2 barras de fogo e faz uma coisa só. Então peça que o Espírito Santo venha e conforme você a Deus. Que a sua vontade seja unida à vontade de Deus, os seus desejos unidos aos desejos de Deus, de modo que você sempre pedirá tudo de adequado, nada pedirá de inadequado, porque sempre a sua oração será feita em nome de Jesus, pedindo aquilo que Jesus pediria. Que nós então, meus santos,
ainda no início, no segundo dia, no início desta novena de Pentecostes, nós readequemos as nossas súplicas, os nossos pedidos, para que possamos fazer uma novena que termine, que finde, que se complete com um grande derramamento do Espírito Santo transformador nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.